Boa noite. Graça e paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 26. E vamos ler a partir do verso 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Amém? 6 ou 26. Gênesis 26, versículo 1. Amém? Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhes indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você. E o abençoarei. Por quê? A você e os seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhes perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse-lhe: na verdade, ela é tua mulher? Por que disseste que era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizestes? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Somente até aí, e você pode se assentar. Isaac estava vivendo anos, tempos após a morte de seu pai Abraão, e onde ele teve que tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, e ele teve que se firmar na fé que ele aprendera a ter com o seu pai. E é interessante que, assim como no tempo de Abraão, houve fome naquela mesma terra. E assim como o seu pai, ele se viu obrigado a encontrar uma maneira para vencer a fome, para vencer aquele obstáculo. Hoje nós queremos falar sobre a necessidade que o cristão tem dele mesmo assumir diante de Deus a sua fé. Se nós não nos levantarmos e nos colocarmos diante de Deus e buscarmos dentro do nosso espírito o sentido que a instrução
pessoa conhecer a Bíblia toda. Não adianta uma pessoa conseguir uma vida marcada por milagre, seja financeiro ou de cura. Uma pessoa conseguir gerar dentro dela uma energia, vamos assim dizer, porque a fé é uma energia, pensamentos são energia, e tem pessoas que elas até conseguem, através daquilo que pensam, gerar energia dentro de si para conseguir algumas coisas. Não vai resolver. Por quê? Porque nós somos destinados ao Deus do céu. O Deus que criou o céu e a terra, Ele quer fazer uma parceria de aliança conosco. A cruz de Cristo nos coloca no centro desta aliança. E a nossa conversão, ela marca o início de uma trajetória pautada da revelação desta palavra. Então, se nós não dissermos para nós mesmos na presença de Deus, ok, eu entendi a tua palavra, quais os direcionamentos que a tua palavra tem para mim, nós não caminharemos na terra da promessa. Então, e quando você não caminha na terra da promessa, você não faz experiência com Deus. E quem não faz experiência com Deus não tem força em Deus para chegar na eternidade. Até consegue um milagrinho aqui, um milagrinho ali, uma façanhazinha aqui, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir. E não chegarás ao lugar que o Senhor tem para você. A questão é que na terra da promessa, a Bíblia chama terra das peregrinações. Nada mais é do que a direção que Deus apontou para o pai dele, e foi a direção que o pai dele seguiu. Quando eu tomo a decisão de caminhar com Deus, eu tenho que assumir a minha caminhada. Não quer dizer que eu não vou ter ajuda, não quer dizer que eu não vou ter a força da igreja. A gente sabe que a força da igreja é indispensável nessa caminhada. Porque nós não estamos sozinhos, Cristo está conosco e a igreja é o seu corpo. E as pessoas precisam entender. Por isso que precisa se confessar pecado um para o outro. Porque tem coisas que você não consegue só. Você precisa de Cristo. E Cristo tem um corpo. E esse corpo é a igreja. Não quer dizer que você não vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda, vai precisar de oração, vai precisar de mentoria. Mas o que eu quero dizer é que tem um lugar de decisão que só você pode tomar. E você diz: agora eu vou aonde Ele me mandar. E a Bíblia chama essa caminhada de terra das peregrinações. Por onde você anda, mas você não anda direcionado pelas circunstâncias. Você não procura um lugar mais óbvio, nem mais lógico e nem mais fácil. Você procura um lugar que Ele lhe mostra. E uma das coisas que a gente precisa entender é que na terra das peregrinações você vai enfrentar obstáculos. E na terra das peregrinações você vai enfrentar fome. Você já encontrou dificuldade? Fala: mas Deus me mandou ir para lá. Mas Deus me tirou de um estado e me colocou no outro para agora eu passar por isso. Mas Deus me trouxe para essa igreja para eu passar por isso. Mas Deus confirmou que eu podia ir para esse emprego para eu passar por isso. E quais são as palavras que você escuta quando você se depara com o obstáculo nas terras das peregrinações?
A primeira coisa são pessoas que dizem assim: meu Deus, que pecado é esse que você cometeu? Para você estar passando por tudo isso. A segunda coisa é: você está enganado. Não foi Deus que falou com você, foi Satanás. Ou você está colhendo o que você plantou. Dificilmente alguém diria que a colheita se fosse mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você pega a direção da terra das peregrinações e obedecendo a Deus, você passa por obstáculos na sua trajetória que você não entende, a tua família não entende e as pessoas não entendem. E quando vierem te dizer que é plantação indevida, que é colheita maldita, plantou o mal, está colhendo o mal, não é. Não é. Acontece que o objetivo de Deus é a eternidade da nossa alma. Deus não está preocupado se você tem muita inteligência ou pouca inteligência. Deus não está preocupado se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Se você é muito bonito ou pouco bonito. Se você é bem relacionado, quantos seguidores você tem. Não. Por quê? Fala comigo. Porque Ele é o dono. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Porque Ele é. A própria sabedoria. Ele não precisa de nada para fazer eu e você chegar aonde Ele tem para que eu e você cheguemos. Entendido isso? Então, por que os obstáculos na terra das peregrinações? Porque para eu chegar na eternidade, porque para eu chegar aonde Ele quer que eu chegue aqui nessa terra, Ele quer tratar comigo. Ele quer forjar o meu caráter. Ele quer que eu dê respostas de fé em todas as circunstâncias que eu me encontrar. E sim, encontramos e enfrentamos escassez na terra das peregrinações. E não é só escassez financeira, nós encontramos solidão, nós encontramos problema de saúde, nós encontramos muita tribulação. Aí você vai dizer assim: mas pastora, eu já não aceitei Jesus, eu já não aceitei caminhar pela fé, eu já não estou fazendo parte da igreja, eu já não oferto, não dizimo, trago alimento no dia das primícias, eu tenho até cargos, eu tenho liderança, eu até prego a palavra. Eu queria que você entendesse uma coisa: as provações na terra das peregrinações é porque Deus é um Deus, e eu queria que você repetisse comigo e falasse assim: porque Deus Ele gosta de provar o nosso caráter. Por quê? Para que a gente possa desenvolver constância. Deus não quer que sejamos como Judas, nuvens sem água. Ele não quer que nós sejamos como folhas secas levadas pelo vento. Agimos de acordo com o que fazem conosco. Ele não quer que sejamos reativos. Não. Ele quer que nós manifestemos o nosso comportamento, nós manifestemos a nossa vida. A Bíblia diz assim: porque o meu justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não tenho, a minha alma não tem prazer nele. Eclesiastes diz assim: quem semeia não olha para o tempo. Você aceitou Jesus?
Cada palavra que você diz é uma semeadura, cada atitude que você toma é uma semeadura, cada oração que você faz é uma semeadura, cada caridade que você faz é uma semeadura, cada fundamentação de fé que você reafirma é uma semeadura, e Deus tem bênçãos para nos entregar a partir de semeaduras de fé. E Tiago, no capítulo de número 3, no verso 3, a carta de Tiago foi escrita para hebreus que passavam por algumas crises. Primeiro, por uma dispersão. Segundo, por uma exclusão, porque eram judeus e haviam se convertido. E por causa dessas dificuldades, alguns empobreceram muito. Então tinha muita gente com dificuldade financeira, e muita gente sem espaço, e muita gente perdida. E a igreja não estava lidando com essas pessoas de acordo com o que Deus queria. Vamos dizer isso de outra forma, e você vai repetir comigo. Nós temos que lidar com a dificuldade das pessoas que aparecem dentro da igreja, de acordo com a fé. Diga assim: nós precisamos lidar com as nossas dificuldades, de acordo com a fé. E temos que buscar direções, soluções e saídas, de acordo com a fé. E se você fizer sem o auxílio da fé, se fizer pela tua convicção, pelo que você aprendeu com a sua família, pelo seu temperamento, pelo seu nervosismo, pela sua caridade, pela sua dó, Deus não se agradará de você. Dito isso, há a instrução que o Tiago dá para a igreja. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, não vem do céu, mas é terrena e não é espiritual e é demoníaca. Por quê? Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Agora o verso 19, o 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os que são pacificadores. Então, Tiago está dizendo de uma condição do ser, uma condição pessoal, uma condição de alma, que aquele que é de Deus, ele precisa manifestar. Então, Tiago, quando ele fala da fé, ele faz uma diferenciação e ele apresenta 3 tipos de fé. Ele fala de uma fé morta, ele fala de uma fé demoníaca, porque quando ele diz assim, tendes fé em Deus, os demônios também têm, mas eles não obedecem. E Tiago também fala da fé que Deus aprova. Então, na terra das peregrinações, o que é isso? A vida que eu tenho que viver depois que eu aceito Jesus, eu preciso manifestar uma fé que Deus aprova. Eu não posso manifestar uma fé sem obras, que Tiago chama de fé morta. Pastor, o que é uma fé sem obras? Pessoas que conhecem a Bíblia toda, até pregam sobre esta Bíblia, mas acontece que na hora de viver, ela faz completamente diferente da Bíblia. Entendeu? Ela conhece, ela faz estudo, ela discute a Bíblia, mas quando você vai ver na sua maneira de agir, a Bíblia está numa direção e a pessoa está na outra. Fé morta. Fé morta. A gente tem que tomar cuidado com o momento político que nosso país enfrenta, porque o Brasil está dividido entre os de Deus e não de Deus. É o que dizem.
sei que para governar em nome de Deus, vai ter que governar em favor dos mais pobres e dos mais fracos. Porque a economia de Deus, ela é ao contrário. Se não governar em favor dos mais pobres, em favor dos mais fracos, não está se governando em nome de Deus. Eu não sei se Deus não está na política, mas todo aquele que é de Deus precisa obedecer aos mandamentos de Deus. Seja ele político, seja ele juiz, seja ele professor, seja ele médico. Então é necessário conhecer o Deus do céu. E esse Deus do céu, Ele quer imprimir o caráter dele em nós. Para que a nossa ética, ela seja a ética desse Deus. Mas Ele não força a gente a fazer nada. Pastor, e qual é a fé dos demônios? Porque demônio tem fé. Hoje em dia, a gente, tem muitos que se dizem ateus. E outros agnósticos. O que são os agnósticos? Se Deus existe ou não, não me ocupo disso. Mas os demônios não são ateus. E os demônios, eles não são agnósticos. E em toda a Bíblia, os demônios reverenciaram e declararam a verdade sobre Jesus. Talvez você pense, pastora, mas eu conheço a Bíblia. Os demônios também. Pastora, mas eu reconheço Jesus e eu falo da soberania dele. Os demônios também. Pastora, mas eu temo a Jesus, eu tenho medo dele me mandar para o inferno. Os demônios também. A Bíblia está cheia de exemplos, mas eu vou citar um que está registrado por Marcos, você não precisa abrir, é Marcos 5, verso 7. Quando aquele gadareno saiu lá dos sepulcros, ele veio até Jesus e ele se prostrou diante de Jesus e ele adorou a Jesus, dizendo: que tenho nós contigo, Jesus, Filho do Eterno, ou Filho do Deus Altíssimo. A sua hora ainda não chegou. Qual era o temor daqueles demônios? Eles não queriam ir para o lugar de sofrimento. Ele disse: não está na hora não. Eu sei que o Senhor tem poder para nos mandar para lá. Eu sei que o Senhor vai nos mandar para lá. Você sabia que tem crente que qualquer um coloca a mão na cabeça dele só porque fala em nome de Deus e profetiza? Tem gente que canta qualquer música porque é gospel e vai louvar com qualquer um só porque a música, ela fala de Deus. Eu fico pensando a maioria desses diante desse gadareno. Eu acho que adoraria junto com ele. Se não adorasse a ele, falou: sabedoria. Os demônios conhecem. Os demônios temem. Os demônios se estremecem. Os demônios demonstram ansiedade. Meu Deus, mas eu não estou obedecendo. Meu Deus, eu tenho que me consertar. Meu Deus, o tempo. Mas essa não é a fé que agrada a Deus. E Deus espera da igreja. E quando eu digo igreja, você vai lá para a história do Isaac, para a narrativa do Isaac. Terra das peregrinações. Deus espera que a igreja manifeste uma fé de Deus. E qual que é a fé de Deus? Ela é uma fé dinâmica, aonde você conhece a palavra. A gente vive numa época que crente não conhece a palavra e nem se interessa em conhecer. Não fala para mim que você se interessa, não. Porque se você se interessasse, você conheceria. Diz para você, não precisa dizer para mim, porque Deus sabe. Quanto tempo você gasta no teu celular assistindo vídeo inútil, assistir naqueles joguinhos, aqui não tem gente assim, mas tem crente por aí. Em sites que Deus não aprova, sites de pornografia, jogando jogos satânicos. Quanto tempo? Nas redes sociais, stalkeando a vida alheia, postando mentiras, às
Mas quando o sapato aperta, corre para Deus. Isso não é a fé de Deus. A fé de Deus, você conhece a palavra. Não tem como conhecer Deus. Grava isso em nome de Jesus. Hoje é culto de primícias. Hoje é a ceia do Senhor. Hoje é o dia de você entender princípios que vão te fazer prosperar. Porque Deus quer que você prospere. Nós nascemos para crescer. Nós nascemos para multiplicar. Nós nascemos para expandir. Mas se antes Ele não frutificar dentro de mim, dentro do meu espírito, dentro do meu ser, eu não vou crescer de acordo com o que Ele tem para mim. Você conhece os frutos do Espírito? Está lá em carta de Paulo aos Gálatas. Você tem que ser uma pessoa que ama. Você tem que ser uma pessoa paciente. E paciência não tem nada a ver com temperamento. Porque eu não conheço ninguém mais paciente que eu. E eu conheço poucas pessoas com temperamento tão difícil quanto eu. Então a paciência que eu manifesto, claramente ela não tem a ver com o meu temperamento. Claramente ela não tem a ver com a minha essência. Ela tem a ver com o Espírito frutificando a palavra dentro de mim, porque eu quis. Então, por que existe fome? Por que existe escassez na terra da peregrinação? Porque Deus quer modelar você. Porque Deus quer corrigir defeitos de caráter. Você sabia que tem muito cristão perdendo muita coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. O céu trabalha e te dá uma unção. E essa unção te abre uma porta de emprego, te coloca favorecido diante de alguém que você não seria se não fosse pela unção. Te dá uma sabedoria que você não teria se não fosse a unção. Te prospera numa velocidade, num tempo que não te prosperaria se não fosse a unção. Fala, pastor, você está falando comigo? Sim. Sim, eu tenho moral para isso. Porque nós enfrentamos uma pandemia onde milhares morreram e outros tantos encolheram financeiramente. E outros tantos estão endividados com dívidas inegociáveis. E outros tantos adoeceram emocionalmente e se tornaram emocionalmente encolhidos e incapazes. E o que aconteceu com essa igreja? Enriqueceu, prosperou, expandiu, aprendeu e ninguém morreu. Eu estou mentindo? Não. Então o céu trabalhou para essa igreja. Aí você pega a unção que Ele lhe deu e você permite perder o que essa unção lhe fez conquistar, porque você não deixa o Espírito e a palavra trabalhar no seu caráter. Sabe por quê que Ele permite a escassez na terra da peregrinação? Porque o meu caráter, porque precisa ser tratado, porque o seu caráter precisa ser tratado. E aí você fala assim, pastora, a minha terra da peregrinação, ela é muito pior do que a terra da peregrinação do irmão fulano. Crente adora comparar, sim ou não? E cada vez que você se compara com alguém, você se coloca em perigo espiritual. Porque, embora você tenha em comum com todos os humanos a humanidade, você tem uma digital e um DNA que são únicos. Então você é uma pessoa única, com temperamento único, com dificuldades únicas. E dentro da unicidade que Ele te criou, Ele quer trabalhar com você. Por isso, aí fala, pastora, mas não, peraí, vamos avaliar o Isaac. Houve fome naquela mesma terra, quando o pai dele era vivo e ele ainda não era nascido. Para onde que o pai dele foi para enfrentar a crise? Repete comigo. Abraão
Egito? Desceu para o Egito. Ok. O neto dele, José, Deus mandou para o Egito. Abraão, Deus não mandou. Ele quis ir e Deus não o impediu. José, Deus mandou. Isaac queria ir para o Egito. É onde ele tinha conhecimento, conhecia o pai dele tinha um bom relacionamento com o rei do Egito. Seria muito mais fácil para ele lá. A ele, Deus não deixou ir para o Egito. Coloque a sua história na história do Isaac. Pastora, por que eu perdi meu pai e o outro? Quando eu vejo alguém com 70 anos e com pai vivo, eu conheci uma senhora com 70 e poucos anos com os pais vivos. Eu disse, meu Deus. Eu tive que orar, está repreendido toda a inveja. Porque meu pai morreu, eu tinha 14, minha mãe morreu, eu tinha, acho que 32. Me repreender. Por que tem gente que fica com 90 anos com pai e mãe vivo? E não é pior, nas costas do pai e da mãe. Meu Deus. Qualquer coisinha o pai vai lá e banca. Eu falo. E tem uns que pequenininho tem que ir pra rua vender para bancar o pai. É assim ou não é assim? Eu falo, poxa, pastora, na minha história, olha o que foi permitido. Que tem coisas que ele não quis. Obviamente, Deus não é mau. Ele não tem o mal para você. Nem nada de ruim que te aconteceu foi plano dele, consequência do pecado. Mas eu não tenho como dizer que ele não permitiu. Eu falo, por que uns Deus permite A, B, C, D, E, e outros Deus coloca dentro de uma redoma porque Deus está interessado com a eternidade de todo mundo. E Ele saber o que Ele pode transformar em bem para me ensinar coisas a respeito dele que Ele não ensinaria para ninguém. Ele sabe. Abraão era um camarada de convicção absoluta. Quem convencia Abraão do quê? Nada. A Bíblia diz, por isso que ele é o pai da fé. A Bíblia diz, Abraão creu. Ponto. Estava bem, 75 anos de idade já, o pai tinha acabado de morrer, ia virar o líder do clã, mil maravilha, e Deus aparece e diz assim, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ir e nem que direção tomar. Deus mandou ele ir, ele simplesmente, completa a frase? Foi. Você é assim? Responda para você. Você é assim? Hã? José? Meu Deus, que caráter! Que caráter! Incorruptível, o verdadeiro ficha limpa. José quando fala em ficha limpa aqui no Brasil é piada, né? Mas José era ficha limpa. Administrador do Egito, cargo político, o mais importante, ficha limpíssima. Quantas injustiças sofreu aquele menino, mas ele não se abateu, a fé dele não foi abalada, aguentava tudo. Mas Isaac não. Isaac não tinha o enfrentamento de um Neemias. Neemias era pauleira. Vou construir um muro. E morre quem quiser morrer, brigue quem quiser brigar, sai quem quiser sair, fique quem quiser ficar, guerreia com uma mão, trabalhe com a outra, mata os outros. Neemias. Davi. Não teve ninguém arrojado na guerra contra Davi. Não precisava nem de ordem. Ele discernia que a unção dele, colocada na cabeça dele, faria Deus ir com ele, e ele desafiava gigantes, milhares de milhares. Mas Isaac não. Isaac era menor do que Abraão.
Isaac era menor do que Davi em temperamento, em arrojo, em capacitação. Isaac era mais calmo. Isaac era mais brando, de temperamento mais plácido. Isaac era mais vagaroso, ele era mais comedido. Fala assim comigo, mas Deus chamou Isaac. E Deus tinha um propósito na vida do Isaac. Você entendeu por que você não pode se comparar com ninguém? Eu queria que você derrubasse o demônio, porque o diabo, ele nos tenta naquilo que nós não cremos. E às vezes você passou por coisas, não creu, não entendeu, não aceitou, e o diabo está usando essas coisas para te derrubar. Porque você fica assim, porque com o outro faz, comigo não faz, com o outro Deus deixa, comigo não deixa. Não, Deus te conhece. A Bíblia diz que Deus é um Deus que conhece as particularidades da tua alma. Ele conhece a força do teu ser. Ele conhece a dimensão da fé dentro de você. E Ele tem um propósito pessoal com você. E por isso Ele te coloca numa caminhada. E por isso nesta caminhada que Ele te coloca, você encontra desafios. Isaac, temendo os homens daquela terra, ele repete uma mentira que seu pai contou, repete a história do pai, só que o pai foi no Egito e ele foi na terra dos filisteus. Temendo porque a mulher dele era muito bonita, como a mãe também era. O rei pergunta o que ela é dele, ele diz assim, é minha irmã. Mas não era. Era esposa. Eu nem comecei o sermão, já tenho que terminar. É difícil a vida, não é? Vamos ver o que a gente faz. Então, ele diz, é minha irmã. Quantas vezes o pai deve ter contado aquela história para ele? Vamos lá, se reporte as histórias que a tua família te conta. Erros que a tua família comete. Você sabia que tem gente que não consegue quebrar a maldição? Porque relata os erros da família como se estivesse contando vantagem? Não, meu avô não era assim. Não, meu avô, ele colocava a faca na garganta. Ele não levava desaforo para cá. Você está vendo alguma tristeza? Não, você vendo o olho brilhar. Tipo assim, como eu queria fazer como vovô. Não tem arrependimento. Não tem. Isaac, ele não refletiu. Meu pai, Abraão, o pai da fé. Ninguém creu na palavra como papai. Mas, poxa, papai teve um medo. Papai creu em muita coisa, mas ele não creu que Deus o preservaria se ele dissesse a verdade. Papai recorreu a uma mentira para conseguir vantagens e autopreservação. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Está errado. Não. Na primeira necessidade, ele mente. Deus não aceitou a mentira de Abraão. E também não aceitou a de Isaac. Pastora, por que aconteceu a fome? Né? Vamos falar assim, por que Isaac teve que enfrentar a escassez? Porque Deus queria mudar dentro dele essa capacidade de mentir para se autopreservar. Na terra da escassez, nós somos confrontados pelo próprio céu. E enquanto nós não colocamos as coisas do jeito do céu, o céu não nos responde. A escassez continua. E muitos saem da direção de Deus. O Isaac podia ter saído, mas ele não saiu. Você entende? E uma das coisas que o Isaac permitiu
é que Deus o confrontasse. O rei dos filisteus estava olhando pela janela e ele viu Isaac acariciando a esposa. Ele disse: não, peraí, mas esse relacionamento não é de irmão. Não. Um homem de bem, um homem de Deus, não se comporta assim com a irmã. É a esposa dele. Ele mentiu. E o rei disse assim: mas por que você mentiu? Ele poderia ter sustentado a mentira, sim ou não? Ele poderia ter justificado a mentira, sim ou não? Ele podia ter ido embora de lá porque foi pego na mentira, sim ou não? Ele não fez nada disso. Porque quem direcionava Isaac? Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu preciso encerrar. Na terra das suas peregrinações, se alguém descobrir a verdade do que você é, você fica na igreja? Ou sem Deus te mandar, você sai da igreja, ou você vai, procura uma outra, por conta própria, e pensa assim: toda igreja é de Deus. Toda igreja não é de Deus. E toda igreja que é de Deus, Deus precisa te levar lá. Atos diz assim, que o Espírito Santo acrescenta à congregação o número de salvos. Pastor, então a gente não pode trocar de igreja? Pode, desde que ele te leve. E ele não te leva porque você ficou desconfortável, porque uma falha do teu caráter, ela foi exposta naquela congregação, ou durante a escassez naquela congregação. Ele quer que você enfrente. Ele disse assim: não, tá certo, eu menti. É minha esposa. Eu menti porque eu tive medo. Porque ela é muito bonita. E eu tive medo que por causa dela, algum homem viesse e me matasse. Eu menti. E o Abimeleque disse assim: o que foi que você fez? Que qualquer um poderia ter se envolvido com ela, mas a maldição que sobreviria sobre nós. Nem todos os lugares que te parecem bons, nem todos os lugares que foi bom para o outro irmão, ele vai ser necessariamente bons para você. Deus precisa te direcionar. Um conselho que Deus deu para o Josué quando ele pisou na terra. Quando pisares na terra que o Senhor Deus te dá, não desvie o teu pé, nem para a esquerda e nem para a direita. Tenha o cuidado de fazer conforme toda a instrução que foi dada a Moisés. Você não pode se desviar. Pastora, mas eu não sei quando ele fala, nem quando ele não fala. Leia a Bíblia. Ore. Aqui, você precisa orar. A palavra diz que nós temos que orar o tempo todo. Você sabia disso ou não? Você ora o tempo todo? Você precisa aprender separar um momento para que você ore. Porque nessa caminhada você precisa ser fiel a Deus. E sabe por que as pessoas têm dificuldade de ser fiel a Deus? Porque elas são fiéis a elas em primeiro lugar. E o Deus que te chamou, Ele é poderoso para te sustentar. Aqui, pastora, por que eu preciso encerrar por conta da hora? Então deixa eu simplificar o negócio. Pastora, o que você está dizendo exatamente através dessa palavra de Isaac? Que cristão não tem plano B. Eu vou começar obedecendo. Mas se de tudo não der, então eu faço isso, então eu faço aquilo. Quando você tem um plano B, você está dizendo que Deus é um mentiroso.
que Deus é um infiel, que Deus faria menos bem a você do que você mesmo, que Deus tem menos capacidade de te abençoar do que você mesmo. Jeremias 10, no verso de número 27, o profeta, ele faz uma declaração muito séria. Jeremias 10, consegue você não ver? Que eu estou com pressa. 10, 27. Qual que? Está errado. Vê o 26 para mim. 10, 26. Mas ele diz assim, que Deus é quem te guia. O Senhor precisa ser a direção do seu povo. Troca, Bia, coloca para mim o Salmo 37, no verso 19. Salmo 37, verso 19. Então, quem precisa te guiar em todo o tempo é Deus. O salmista diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Aquele que te chamou, ele tem uma herança para você. Aquele que te chamou, ele tem bênção para você. Aquele que te chamou, ele tem a eternidade para você. Pastora, o que eu preciso? Qual é a minha parte? Ser inteiro na direção que ele te dá. Doa a quem doer. Entender que alguns nãos de Deus, tem crente que fala assim, que Deus me disse não, então eu vou desistir. Alguns nãos de Deus, toda vez que Deus te disser um não, ele está protegendo você. Aí você vai dizer assim, não, mas para A, ele disse sim, mas A não é você. A tem outra força, A tem outro temperamento, A tem outra disposição, A tem outra integridade, A é outra realidade. O Senhor disse não, então glória a Deus. Fulano conseguiu, mas eu não vou conseguir. Então Deus tem o melhor para mim, Deus tem uma direção certeira para mim. E o 19 diz assim, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, em dias de fome, desfrutarão fartura. Você entendeu essa parte? Você entendeu, pastora? Culto da primícia do mês de julho. Quais são os princípios que Deus tem para essa igreja? Você precisa se levantar em Deus. Você precisa começar a tua própria caminhada com Deus. Você precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Para você ter essa experiência, você terá que conhecer a palavra, tomar decisões, obedecer às orientações que Ele te dá. Você terá que orar, você terá que jejuar, você terá que vir para as vigílias. E você não poderá fugir dos trabalhos que Ele te entregar nas mãos para fazer. Porque é trabalhando segundo a direção dele que você cresce. Fala, pastor, mas Deus me mandou para o ministério de louvor. Meu Deus, quanta luta. Sim. E talvez você fale assim, porque lá só tem gente ruim. O que será que ele está querendo com você lá? Você não se manda. Você não se tem. Você tem um dono. E este dono não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Este que te chama, ele tem em si o sim e o amém. Pastor, disse isso de outra forma? Eu vou dizer, citando uma frase de Jesus. Dar-se-á. Quem sabe o resto? Fala bem alto. Dar-se-á e ser-vos-á dado. Qual é a sua parte? Entrega o que ele te pede. Pastor, e depois? É com ele. Você entendeu ou não entendeu? Repete comigo, dar-se-á.
e ser-lhe-á dado. De novo, dar-se-á e ser-lhe-á dado. Se coloque de pé. Entendendo, você tem uma aliança com ele. Eu posso repetir? Deixa eu repetir. Entenda, você tem uma aliança com ele. Amém. Você precisa crescer nessa aliança. Você sabe que quando Adão pecou, ele se disfarçou de planta para escapar de Deus. Você conhece a história. Ele se vestiu de folhas, quis se disfarçar de árvores. Para se esconder. E quando Deus encontrou com ele, e disse: Abraão, por que você está, Adão, por que você está escondido aqui? Ele disse assim: a mulher que o Senhor me deu. E aí quando Deus se reporta para Eva, ele disse: Eva, por que você está escondida? Por que você pecou? Graças a Deus que mulher não é como homem. Ela poderia ter dito assim: o homem a quem o Senhor entregou o comando estava fazendo não sei o que enquanto a serpente me assediava. Poderia ou não? Mas ela não fez isso não. Ela falou assim: a serpente me tentou e eu caí. Que a serpente não tentou Adão não, tá? Adão caiu porque quis. Eva estava debaixo da tentação, mas Adão não. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus foi até Adão. Deus foi até Eva. Deus veio até mim. Deus veio até você. Pastora, por que caminho? Ele abriu um espaço no meio do corpo do seu filho. Ele abriu um caminho que ninguém passa por ele, a não ser quem está com ele. É por isso que a palavra diz: colocarei diante de ti um caminho reto, e o imundo não vai passar por ele. Entenda, escassez não é governo do demônio na tua vida. Eu queria muito que você entendesse isso. Tem crente que está na igreja há 50 anos e diz assim: eu tenho que quebrar a maldição. Como? Porque tem um tempo para a maldição ser quebrada, minha gente. Porque ele tem uma missão para você desempenhar. Entendeu essa parte? Pastora, na terra da peregrinação eu enfrento inveja? Sim. Inveja pega? Depende. Se tiver correspondência dentro do seu coração, cobiça, inveja, pega. Se você atrelar com o invejoso e mostrar para ele tudo que você tem, não é nem que pega, né? Você que vai estar entregando. É preciso ter sabedoria. Pastora, eu não tenho cobiça. Jesus tratou e não tenho inveja. E eu não deixo o invejoso chegar perto. Inveja não vai fazer nem cosquinha. Entendeu essa parte? Ou não entendeu? Porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. É por isso que vale a pena você deixar a palavra te tratar. É por isso que vale a pena você deixar Deus expor os erros do teu caráter. É por isso que vale a pena você aceitar a palavra. E a palavra diz que Ele te escolheu. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, escuro como a noite, o sangue de Jesus Cristo te limpa e te purifica. Fecha os teus olhos. Apresenta a tua vida para o eterno agora. E o caminho da tua peregrinação. O caminho da tua peregrinação. Apresenta para o eterno agora. O que está, pastora? Tem coisas que podem atrapalhar a minha semeadura, a parte do sermão que não deu para mim pregar? Tem. Inveja. Mentira. Rancor. Amargura. Ressentimento. Fracasso. Pastora, que eu fracassei. Levanta e segue. Não fica atrelado ao fracasso, não. Saia do lugar de fracasso. Põe a tua mão direita
do teu coração. Os irmãos podem se posicionar. A pastora Priscila vai consagrar a mesa. E eu gostaria que você começasse a perdoar pessoas. Eu gostaria que você começasse a dizer, mas verbaliza: Senhor, só eu sei o que eu passei. Eu queria que você apresentasse as vergonhas que você passou. Porque a vergonha, a humilhação, ela tem o poder de te fazer encolher. Alguns complexos são instaurados por causa de uma vergonha muito grande. E eu queria que você apresentasse para Deus e dissesse assim: eu queria não ter passado, mas eu passei. Remove essa vergonha, sabe? Esse sentimento de indignidade de dentro de mim. E eu queria que você pedisse com muita fé. Fala: porque eu tenho poços para cavar. Eu tenho poços para desentulhar. E eu tenho uma semeadura para fazer. Porque o Senhor tem bênçãos específicas para mim. E eu preciso ser abençoado mediante a semeadura. Porque o Senhor quer provar o meu caráter. Para que no final eu saiba que não foi meu trabalho. Eu tenho que trabalhar, mas não foi meu trabalho. Foi a tua unção. Foi o teu poder. Eu tive que me esforçar, eu tive que me arrepender, mas quem me purificou foi o Senhor. Para que eu tenha uma experiência que, se não for o Senhor, eu nem aqui estaria. Eu gostaria que você abençoasse Jesus Cristo. Ele é o caminho que o Pai ofertou. E foi Ele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu queria que a igreja abençoasse o Senhor Jesus. E eu queria também que você apresentasse a fome, a escassez que você está vivendo. E se você puxar pela memória, você vai ver que você já passou por coisas até pior. E Ele te tirou de lá. Eu estava dizendo para a Tainá, ela falou: mãe, aconteceu uma coisa chata. E eu falei: lembra, Tainá, de quantas vezes e de quantas situações o Senhor te tirou. E aí eu cantei para ela um pedaço de uma música que eu cantava quando era pequena, que a Priscila e a Débora falaram assim: não, você inventou. Você vê como é nova a música. Mas que diz assim: o mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e a tua lei é eterna além do céu. O Deus que te tirou ontem é o Deus que vai te tirar hoje. O Deus que te chamou ontem é o Deus que te garante hoje. O Deus que te prometeu ontem é o Deus que te entrega hoje. Aleluia. Abençoe o Senhor Jesus. Vai abençoando Jesus Cristo. E os irmãos vão passar com a ceia. Pegue a ceia, mas não coma de imediato. Continue abençoando Jesus Cristo. De cruz erigiu, é onde
não estava junto com os 12 na última ceia. E ele escreve assim: porque eu recebi do Senhor ordem do céu, o que também vos revelei, que na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Peça ao Senhor, ao comer deste pão, força. Força. Pastora, eu sou forte para fazer o quê? O que Deus não quer? Talvez você tenha força nas ilusões. Você seja uma pessoa com altas ilusões. Você fala da tua vida de maneira fantástica. Você não dá conta de ver a sua própria realidade. Isso não é força. Isso é fraqueza. Talvez você tenha força no gogó. Talvez você tenha força para reagir, para brigar, para instalar contendas dentro de casa. Mas não é essa a força. Peça força para obedecer. Fala: eu quero ter força, eu vou comer deste pão. E dentro de mim, aonde tem o domínio de uma dor, de um complexo, o domínio de uma ilusão, eu quero força. Fala com ele: eu quero força, porque eu não quero mais fazer o que é mais fácil. Eu quero fazer o que te glorifica. E o Senhor manda amar. Ele manda amar a Deus sobre todas as coisas. Ele manda amar o próximo como a você mesmo. Fala: eu quero força para amar. Força para recomeçar. Força para depender de Deus. Força para ser confrontado. Força para ter o seu caráter. Força para perder. Porque às vezes nós temos que perder. E nós aprendemos às vezes muito mais quando perdemos do que quando ganhamos. Porque quando nós perdemos, nós aprendemos que a soberania é dele. Nós aprendemos que a dependência é dele. Nós aprendemos que aquele que deu uma vez, ele dá muito mais depois. Que Deus é uma fonte inesgotável. Aleluia. Nesta fé, comamos todos. Aleluia. Ó meu Senhor, quantas vezes nós te ferimos, somos indiferentes à sua dor, porque dói no seu corpo quando nós nos colocamos novamente debaixo do pecado. Paulo diz que quando nós sabemos o que tem que ser feito e agimos ao contrário, expomos novamente a vergonha, a ignomínia, a rejeição total, a humilhação completa. O Filho de Deus. Ó meu Senhor Jesus, Tu és importante. Eu quero dizer aqui nesta noite da sua importância, da fé que eu queria ter tido mais antes de te ferir, do lamento
por fazer tão pouco, recebendo tanto das tuas mãos. Quantos países e quantas pessoas o apóstolo Paulo visitou, sem nunca tirar férias, ora preso, ora sendo espancado, ora sendo perseguido, rejeitado pela igreja, acusado injustamente. E contanto, nós fazemos tão pouco. Senhor, essa igreja precisa dizer que Tu és o mais importante, mas não pode ser da boca para fora. Desça com a Tua misericórdia, derrame uma porção maior de graça dentro do nosso coração. Nós precisamos parar de duvidar do Senhor, enfrentar as vergonhas que nós temos que enfrentar. Se o Senhor permitiu que nós errássemos, não nos impediu. O Senhor impediu Isaac de errar, mas às vezes a nós o Senhor não impediu, e agora nós não queremos dizer que erramos, nos acovardamos. Nos dê força, Senhor, nos dê força, porque nós temos um caminho a percorrer. Aleluia. Nós temos uma carreira para cumprir. Amém. Há uma vitória que o Senhor precisa entregar nas nossas mãos. Meu Senhor, que este culto marque o derramamento de uma unção maior, Glória a Deus. para que aqueles que Te amam de verdade possam se levantar. Não fiquem parados diante de vergonha, nem de orgulho, nem de encantamento, de nada. Levante para o alto o cálice. Ele disse assim, semelhantemente depois de cear, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bendito seja o Teu nome. Bebamos todos. Somos de Cristo. Você pode com fé repetir isso? Ele é o meu Senhor. Eu pertenço a Ele. Eu estou ligada a Ele. Por uma aliança maior, superior do que a aliança que Ele fez com Abraão. Eu fui colocado em um novo e vivo caminho. Então, eu vou vencer. Põe a sua mão direita sobre o seu coração. Profetiza sobre você. É nesta fé que você vai vencer. Você entendeu essa parte? Não é fora da fé. Não é mentindo. Rompe com as mentiras. Rompe com a mentira. Com a pirraça. Com a resistência. Com a força da sua mente. Você aprendeu a ter força da mente. E aí você até consegue algumas coisas. Mas o diabo que está operando não é Deus. Fala: Senhor, eu quero rever a minha fé. Tem gente que fala assim: o importante é crer. Mentira! Mentira! Pastora, a pessoa pode ter fé até num copo de água. Mentira! Mentira! Você precisa crer em Deus e no seu Filho e no ministério do Espírito Santo. Pastor, eu tenho fé em quem já morreu. Se ele pudesse fazer alguma coisa, ressuscitaria sim.
em Deus. A tua fé, ela tem que ser firmada em Deus. E ela não pode mais ser uma fé só de temor, só de confissão, uma fé só intelectual. Ela tem que ser uma fé dinâmica. É uma fé dinâmica. Aonde Ele me mandar eu vou, o que Ele me dizer eu faço. Porque eu sei que Ele é fiel. Eu não preciso checar, eu não preciso de plano B. Pastora, eu estou enfrentando inveja. Faz parte. Você está enfrentando inveja? Então Ele quer te ensinar a lidar com o invejoso. Arranca toda a ganância, arranca toda a inveja e para de dar espaço para invejoso na tua vida. Ame, mas não dê espaço. Pastor, e se o invejoso for crente? Mas aqui é o que ele é. Invejoso? Então fora. Pastora, eu estou enfrentando cansaço. Eu estou cansado. Então você está levando pesos que não é para você levar. Se você está levando, está cansado a ponto de parar, fala com o Espírito Santo agora, me ensina a verdade, me mostra a direção. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele se cansa. O diabo, ele vai se cansar, mas você não. Porque Isaías falou que aqueles que confiam no Senhor, eles sobem como asas, como águias. Eles correm e eles não se cansam. Porque o Senhor renova as suas forças. Porque Ele tem um destino de bênção. E agora você está entendendo isso. E você vai dizer, eu não vou desistir de lutar. A minha força, Deus vai aumentar. Ele vai renovar a minha fé. Ele vai me levantar. Ele vai me reerguer. Ele vai me perdoar. Até o inimigo vai reconhecer que Ele é comigo. Só que você já sabe. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Então confessa, eu sei que Tu és comigo. Fala, eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que apesar das desilusões, provações, derrotas, fracassos, dores, mas eu sei que eu vou me levantar. Eu sou destinado à vitória. E quem me destinou foi o céu. Levanta a sua mão direita bem alto. Apresenta os alimentos. Os que vão ficar para ser doados. E o que você vai levar para casa. Queria que você apresentasse. Eu vou te dar uma sugestão, não é uma obrigação. O que você for levar, não fique para você. Eu vou pedir para a pastora Priscila impor as mãos e ministrar uma bênção 7 vezes maior sobre os alimentos que vão ser levados para casa. Aí você escolhe se come a bênção ou se planta. Ela vai ministrar 7 vezes mais. E você vai levar este alimento para alguém e vai convidar essa pessoa para participar da campanha do amor verdadeiro. Porque vai ser muito forte. Vai começar domingo. E eu queria que você começasse a apresentar a Deus. Pastor, para quem que eu vou entregar? Se você semear de acordo com a sua mente, você vai perder. Você nem vai comer a semente e nem vai plantar, porque você vai plantar numa terra ruim. Pastor, quer dizer então que aonde eu levar, a pessoa vai ter que corresponder? Não. Você tem que levar aonde Deus te levar a levar. É onde Ele te mostrar. Então começa a pedir ao Espírito Santo. A nossa campanha começa domingo, dia 9. E são 3 domingos. Domingo, dia 9. Domingo, dia 23. Porque não é domingo seguidos. E vai encerrar domingo, dia 4. E o encerramento vai ser uma coisa que Deus já me falou, mas eu não vou falar. Eu não vou dizer.
Amém? Você vai chegar aqui e vai tomar um choque. Vai ser forte. E eu gostaria que você já apresentasse a tua mão. Mãos, levanta as duas mãos. Agora são mãos que semeiam. Amém. São mãos de Isaac. Louvado seja Deus. Cada semente que esse cara semeou produziu 100. De maneira que ele ficou riquíssimo. Aleluia. Tem gente que vai ter experiência com o céu. Fala, Senhor, aqui estão as minhas mãos e eu vou semear. Não seja preguiçoso, vai ler a palavra antes. Jejua. Pastora, minha cabeça dói, o que que tem? Pastora, minha perna treme, o que que tem? Eu fico fraco, e daí? Teu espírito precisa ficar forte, porque a voz de Deus tem que ganhar precisão. Sai da internet e vai ler a Bíblia. Sai da conversa fiada e vai falar com Deus. Vai buscar a mentoria de alguém que pode te ensinar a ser melhor. E o Senhor será com você. A pastora Priscila vai fazer essa oração 7 vezes mais, pastora Priscila, conforme a senhora determinou. Senhor, em nome de Jesus, visita essas mãos. Mãos de semeadores. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem promessas para aqueles que semeiam em Ti. Então, meu Deus, eu profetizo que aonde houver, meu Deus, aonde caiu uma semente da mão dessa pessoa, é 7 vezes mais. 7 vezes mais. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita, meu Pai, aonde essa pessoa foi roubada, aonde algo foi tirado dela, as sementes que foram perdidas, não fiquem perdidas mais. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor dê condições para que ela semeie. O Senhor, meu Deus, derrame poder, graça, unção, entendimento, sabedoria, meu Deus, fé, coragem. Em nome do Senhor Jesus, vai aumentando isso, meu Pai, na vida dessa pessoa, para que ela possa ter fé para lançar a semente. Aleluia. Nós precisamos, meu Deus, de fé para lançar essa semente e permanecer na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que ela permaneça no Senhor, esperando o tempo da colheita, porque esse tempo ele é certo. Em nome do Senhor Jesus. E 7 vezes mais. É 7 vezes mais. Nós cremos e recebemos isso nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Você entendeu que você vai agir a sua fé, não é isso? Aí, só para fechar, você ir embora com esse versículo na cabeça, é Tiago quanto, Bia? Tiago 2,15. Aqui é quando ele trata da fé, dos tipos de fé, e aqui ele está exemplificando o que é a fé que Deus quer que você tenha. Então eu vou ler só essa parte para você. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si, só se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas se alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí ele cita o Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Coloca em prática aquilo que você crê. Amém? Aqui Tiago está falando do amor. Você entendeu ou não?